Oi, oi gente, tudo bem? Vamos lá, esperar o povo entrar. Oi, Roberta. Roberta é ótima, sempre a primeira a entrar. Oi, Angélica, bem-vinda. Peraí, deixa eu mandar aqui o link para a Dona Inês, que ela está me pedindo. Foi. Mandei. Oi, Camila, tudo bem? Elisandra, Aninha, Joana, Marcele. Olá, pessoal. Oi, Elisandra. Então, gente, correria, né? Então, eu não sei vocês, mas a minha agenda de quarentena anda muito cheia de aniversários via Zoom. Ontem mesmo foi aniversário da minha filha e aniversário de um tio e hoje da minha cunhada, e sempre tem evento no Zoom, gente, é uma loucura. Mas estamos aqui de novo, todos juntos, para debater mais um assunto. Oi, Inês, Inês chegou. Semana passada a nossa live bombou, foi ótima, nossa live com a Inês foi maravilhosa. Oi, Patrícia. E o tema, a gente falou um pouquinho sobre o atendimento, né, na cirurgia, pré e pós. E aí a gente falou que essa semana, na verdade, a gente tem sempre uma live por semana. Então essa semana era um outro assunto que a gente ia falar que vai ter amanhã, que não tem absolutamente nada a ver, assim, com cirurgia ou a questão mais mesmo da estética, né? Eu vou falar já já o que é a live de amanhã. Mas a gente acabou incluindo, porque todo mundo adorou a live e tal. Então eu falei assim, não, por favor, não acaba. Então eu falei, Inês, vamos voltar semana que vem e vamos falar um pouquinho sobre as complicações pós-cirurgia plástica. Aí a gente combinou essa quarta de conversar um pouquinho. E amanhã a gente vai ter uma outra live falando sobre como... Foi uma live que foi mega pedida, gente. Como lidar com a ansiedade no período de quarentena, entendeu? Então, assim, acredito que é uma live que todo mundo quer saber, né? Quer participar, porque tá todo mundo passando por isso. Então a gente vai chamou uma psicóloga, Margarete, que vai conversar amanhã com a gente um pouquinho sobre essa live, tá? Oi, Cris, tudo bom? Helena, Rosana, a galera tá entrando. Então, eu mandei uma caixinha de texto antes lá no Stories para vocês falarem um pouquinho se alguém tem algum caso de complicação. Obrigada. Se alguém tem algum caso de complicação pós-cirurgia plástica, para poder escrever, para a gente comentar um pouquinho aqui qual foi a sua complicação e por que ela acontece, como que a gente pode resolver. E se você ainda não fez uma cirurgia, o que você tem medo, assim, de qual poderia ser sua complicação? Porque existem, assim, além de, né, da dor, do pós, da dor e tudo, dos roxos, assim, qual é a tua maior indicação? Desconcentrei aqui. Qual é o seu maior medo? E para a gente começar falando um pouquinho sobre isso, assim, quais são as maiores complicações que se tem, mais recorrentes, digamos assim, tipo uma cirurgia plástica, eu tenho hoje um convidado especial, que eu não comentei que ia chamar aqui, mas ele hoje nos deu a honra de estar presente na nossa live, e eu vou chamar ele antes para poder conversar um pouquinho com a gente, que é o Dr. Alexandre Charão, entendeu? Que é o dono lá da clínica, cirurgião plástico, e que vai falar um pouquinho com a gente sobre essas questões mesmo das complicações pós-cirurgia, tá? Vou chamar ele aqui, que eu já vi que ele entrou. Opa, ele já tava aqui na minha frente. Vou correr, porque a live geralmente tem muitos assuntos, e aí não acaba não dando tempo. Chamei, Alexandre. Não sei se ele viu. Ai, chegou. Oi, Flavícia, tudo E bom? aí, tudo Como é que você bom? tá? Tudo bom, Tô tudo muito bom. bem, nos dando a honra hoje da sua presença na nossa live.
Pô, gente, desculpa, queria ter participado outras vezes, mas duas filhotes para botar para dormir bem nesse horário. Mas Não sei hoje eu bem como é que consegui. é isso. Eu falei pra ele que assim, o meu horário é antes, né, gente? É às 9, que elas, com elas pra Cada dormir. Então, criança 9 é elas incrível, né? cedo. Ah, você tem duas, eu tenho duas, né? Sabe como é que é. Sim, sim. Oi, Ingrid. Ingrid tá aí, só de olhinho. A gente, Cíntia, galera entrando. Então, Alexandre, eu falei, nossa live passada foi ótima, a gente conversou pra caramba sobre o atendimento pré e pós-cirúrgico, né? Que é super importante, a importância disso, quais são esses atendimentos. E hoje a gente dedicou para falar um pouquinho das complicações pós-cirúrgicas. Então, eu queria saber um pouco de você, assim, das cirurgias que você faz, quais são as complicações mais recorrentes, assim, o que a gente mais escuta que das cirurgias, assim, das mais comuns que você faz, né, abdominoplastia, lipo, prótese, o que é mais comum de complicação para acontecer? Fala pra gente. Vamos lá. O assunto é complexo, né? Merecia algumas Uhum. aulas aí. É, para quem não sabe, a Flávia é a diretora da Life Care, Me fisioterapeuta, apresentei de formação em novo. dermatofuncional. Já se apresentou? Ótimo. Não, mas é que eu Não, eu admiro não tanto o me seu trabalho. apresentei, Ah, você eu não se esqueço apresentou? toda vez, né, que Ah, toda live eu acho que eu já me apresentei lá atrás, esqueço de me apresentar, mas agora você já apresentou, tá ótimo. é, muito bem. Então, com essa experiência toda que a Flávia tem de pós-operatória, e depois a Inês vai falar também. Olha, é o seguinte, complicações em cirurgia plástica, Flávia, elas são exatamente as mesmas de uma outra cirurgia, tá? Se você pensar numa cirurgia de vesícula, numa cirurgia de joelho, numa Cesárea? neurocirurgia, cesariana, então as mesmas Uhum. complicações, tá? Então quando os pacientes me perguntam, eu gosto de falar assim, sinceramente, olhando nos olhos, eu falo, hematoma, seroma, infecção, descendência de sutura. Pode parecer um pouquinho agressivo, rude falar dessa forma, mas eu não acho bacana esconder. Eu falo assim, não se preocupa com isso não acho legal, tá? E tanto é Uhum. que a gente pede para assinar um termo de consentimento, que a pessoa está ciente. Felizmente, né, ainda bem, a cirurgia plástica é a especialidade médica que tem um menor índice de complicações. De todas as 50 lá e poucas especialidades médicas, é a plástica que tem menos, tá? Mas assim, respondendo a tua pergunta de forma mais objetiva, pode acontecer algum sangramento após o fim da cirurgia, aí forma um hematoma, pode acumular, vamos chamar de soro, né, um líquido, o seroma. Uhum. Na plástica é muito raro, mas pode haver uma infecção. Nós temos germes na nossa pele, né, aquela flora saprófita, que é normal, não é patológica, mas que a partir do momento que se faz uma incisão, uma cirurgia, ela penetra nos tecidos. Tá? A trombose venosa também. Todas elas têm uma solução, têm um tratamento que acho que depois, se for o caso, a gente fala aqui ou numa outra live. Sim. Mas, em geral, são essas que são as mais temidas, assim. Não digo nem mais frequentes, né? Mas, assim, Fibrose, mais temidas. fibrose. Eu acho que as Pois pessoas, é, quando a gente fala de complicação, na cabeça delas vem logo assim aquelas ondulações, aqueles endurecimentos, que, né, que as pessoas às vezes confundem um pouco a fibrose na fibrose. Então é uma das sim. coisas que acontece, costuma acontecer, como é que é isso? Olha, felizmente a gente tem cada vez mais um índice cada vez mais baixo de fibrose, tá? Na minha opinião. Mas a fibrose, digamos assim, é um erro de metabolismo. Já vou explicar o que que seria isso, tá? Não sei se nossos ouvintes aqui, internautas sabem, mas sempre que há uma agressão aos tecidos, se forma uma rede de fibrina que ajuda para trazer a migração das células, né, inflamatórias que vão combater aquela Uhum. agressão. E se você falou de fibrose, provavelmente você está se referindo a uma lipoaspiração, que não deixa de ser uma Sim. agressão aos tecidos, para remover toda aquela 2, Uhum. 3, 4 litros de gordura. Né? Se essa reação for exagerada, né, então pode acontecer a fibrose. Ah, como assim? Sim, certas células são responsáveis de depositar ali na região colágeno, fibrinogênio e tal, e aí vai ter uma fibrose. Tá? Aí é por isso que a gente vê algumas vezes aquele abdômen ondulado. Tá? Ou seja, algo que foge do controle do cirurgião. E na prótese de mama, porque teoricamente a gente pensa assim, das cirurgias a mais tranquila, digamos, é uma prótese de mama, né? Tem complicações, assim, o que poderia ser uma complicação de prótese de mama, por exemplo, que é uma cirurgia mais tranquila, entre aspas, né? Sim, verdade. Entendi essa pergunta.
Bom, gente, para quem está entrando agora e né, não pegou o começo, é um bate-papo, né, bem sincero, bem franco sobre complicações de cirurgia plástica. Olha, eu estou formada há mais de 20 anos, então eu já vi nesse tempo, mais de 2 décadas, vários tipos de complicação, inclusive para prótese de mama, tá? São raríssimas, acontece raramente. Você pode falar assim, é uma em cada 10 mil, sei lá, alguma coisa assim. Tá, mas se foi naquela pessoa, né, para ela foi o fim do mundo, tá? Então, ó, eu vou citar alguns casos aqui. É, de repente, o cirurgião termina uma cirurgia, correu tudo bem, fez a sutura da pele, colocou curativo, sutiã, o paciente está muito bem. Aí um vasinho lá resolve sangrar, né? Jogar sangue lá Uhum. dentro daquele espaço. Aí a enfermeira liga pra gente, doutor, ó, o paciente tá, um seio tá bem maior que o outro e tá todo roxo. Tá? Aí a gente volta correndo pro centro cirúrgico para combater, resolver aquele hematoma que aconteceu lá. Né? Por que Sim. que aconteceu? Não dá para saber, né? Se no final da cirurgia não tinha, por que que depois da cirurgia? Tá? É, já vi prótese migrar de lugar. Né? Nós damos uma série de recomendações de não levantar o braço. Bom, se bem que agora a gente está fazendo aquela técnica de recuperação mais rápida que pode levantar o braço. Mas digamos no método Que tradicional e merece uma tal. outra live um dia, né? Conversaremos sobre Isso, isso. isso tem muita procura, merece uma outra live, tá? Mas digamos no Sim. método que não pode mexer o braço. Aí o paciente mexeu o braço, foi pegar uma criança ali, aí a prótese soltou um ponto, a prótese saiu do lugar. Pode acontecer também. Tá? Uhum. Tem a contratura, você estava falando de prótese de mama, né? Por estarmos usando um implante, que é um Era material isso que eu ia falar. estranho ao corpo, né? Pois é, o sistema imunológico pode reagir O que contra que é ele e essa formar. contratura para o pessoal entender? Tá, na verdade é assim, ó. A gente médico, a gente usa o termo contratura capsular, mas as outras pessoas, né, não médicas, usam o termo rejeição. É a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Toda cápsula, desculpa, todo implante, quando colocado, gera uma cápsula em volta. Tá? E essa cápsula é Uhum. fina, ela tá ali para bloquear aquele implante, é normal, todo mundo tem. Se ela começar a espessar, já é um pouco inesperado, um pouco patológico. Se ela ficar grossa, quase um dedo, e ainda contrair, como se eu estivesse querendo rejeitar o implante, ela vai mudar o formato do seio, né? Porque lá dentro, imagina o rosto se Sim. contraindo, né? O paciente pode até ter dor. Então, gente, quando vocês falam assim, o que que é rejeição, o médico fala contratura, é a mesma coisa. Tem vários graus de E contratura. é comum ser no, assim, é no início, tem um tempo, assim, ou depois, sei lá, de anos pode acontecer. Pode acontecer depois de anos, tá? Eu já tive, acho que uns 3 casos, tá? De novo, a gente fala aqui, sinceramente, assim, né? Olhando no celular, já Uhum. tive. Mas, gente, para pensar, né? 20 anos botando prótese, 3 casos, rejeição, é bem raro. Respondendo a tua pergunta, pode ser com 6 semanas, pode ser com 6 meses, pode ser com 6 anos. Ou seja, não é uma coisa do implante, né? Não é um problema, não é um defeito de fabricação. Porque se houvesse um problema de defeito de fabricação, não sei logo ali, 6 semanas. Não, mas por que 6 anos depois? E olha que curiosidade, Flávio. Geralmente, quase todo mundo é de um lado só e não é do outro lado. O implante é Que igual, a estranho. fábrica é igual. Por que que o organismo rejeitou um lado? Tá? Então, a rejeição, só para também assim, acalmar os corações, assim, Sim. hoje em dia o índice de rejeição está muito, muito, muito abaixo de 1%. Tá? Quando eu me formei era assim 5%, as próteses melhoraram 1%, e hoje em dia, se não me engano, é 0,3%. Então, assim, bem baixo mesmo, Flávio. Ah, legal. A gente vai conversar ainda. Eu ia perguntar já para você, mas assim, vou falar, obviamente, com a pessoa mais especialista Uhum. nas complicações de como tratar, que é a Inês, para poder falar um pouquinho, assim, se dá para poder tratar isso, ou se não, só trocando a prótese, ou se tem tratamento, porque eu acho que o maior medo das pessoas é esse, né? Do tipo, "Pô, vou fazer uma cirurgia, depois eu tenho que entrar na faca de novo para resolver o problema, ou não dá para tratar essa complicação. Acho que esse é o maior medo, né? Assim, eu vi aqui a Sim. Cíntia colocando que o maior medo é a má cicatrização. Para mim também, minha cicatrização não é muito legal, então assim, eu teria medo disso. As minhas da cesárea ficaram meio altas, assim, hipertróficas. Então, assim, cada um tem um medo. Quem ainda não fez cirurgia, com certeza tem um A medo, né? Ingrid Assim, perguntou aqui, né, a enxertia no glúteo, né, e tal. é, É. Sabe quando a pessoa pergunta que ela tem interesse naquela cirurgia, né? Aí, não estão sabendo, hein, é, Ingrid?
Mas costuma dar complicação, enxertia no glúteo? Enxertia no glúteo? Não, não costuma não. A enxertia no glúteo, ela está usando a própria gordura, né, do próprio paciente. Então não Sim. tem como ter rejeição, tá? É, nos E vai livros, embora rápido, porque assim, isso é a maior também dúvida que eu acho que das pessoas. Por exemplo, coloquei, enxertei com a própria gordura e vai durar, sei lá, 6 meses, depois minha bunda vai dar uma caída de novo. Quanto tempo é, dura? olha, tem uma perda aí da gordura de uns 40% da perda, tá? Em todos os congressos de debate, o que fazer, até teve uma época que a gente centrifugava a gordura e tal, Sim, para eu ficar vi mais isso. pura, né? Filtrado, né? Filtrava, passava numa peneira, tudo isso já caiu por terra. A gente Ah, mas tentou um célula tempo, tronco. exato, a gente já nem faz mais, tá? É, então é o seguinte, ah, da gordura, nossa, tem uma absorção, 40%, só que eu já sei disso, então eu enxerto a mais. Digamos assim, se eu sei que vai absorver 40%, eu enxerto 40% a Sim. mais, aí perdeu 40%, chegou nos 100% de volta. Alguma coisa No mais ou início, menos assim. mas perde em quanto tempo, mais ou menos? Em 3 meses, 3 meses. 3 meses já Mesmo, perde uma rapidinho, perna. assim, achei que durava mais. É, Então, no início, é. ela deve ficar meio tensa, né? Tipo assim, meu Deus, tá gigante. Mas aí acaba No início diminuindo um pouco. no início eles ficam muito felizes, porque tá super grande, assim, nossa, meu bumbum e tal. Aí eu falei, tá, Mas aí calma, você vamos já dá logo conversar. a real para É, ela. Ó, anima não. fala, você sabe como é que é a consulta lá. É bem demorada e a gente fala Sim, tudo e sim. tal, e elas ficam sabendo, e assim, em geral, eu tive uns casos muito bons, assim, que a gordura ficou bastante tempo, parecia até prótese, sabe? Normalmente a gordura é mais, não tem aquela consistência Sim. tão boa, tão dura quanto a da prótese, Eu né? falei Mas, aqui também disso de prótese, que as pessoas, uma ícolo falou de prótese, eu falei, gente, teve uma época que ele colocava tanto, tanto, igual, quase a mesma quantidade do que peito, ele colocava prótese de glúteo, né? Muita gente, e ficava sim, lindo, inclusive. sim, sim, fica muito Não. bonito, né? É verdade, é verdade. Mas show então, Alexandre. Eu vou chamar a Inês, porque daqui a pouco a gente quase não consegue falar Pois aqui, é, que é muito claro, assunto, é, mas com sim, certeza vamos marcar uma live, nós dois, para poder. Muita gente, estou vendo algumas perguntas aí, precisa de anestesia, enfim, assim. Seguidores da é, live também estão interessados em cirurgia, então vamos marcar uma live para falar de cirurgia, para ver de Flávio, repente qual tipo de cirurgia que eles querem sim, mais conversar. com certeza, quando você quiser, a gente marca, né, aqui pelo canal da Life Care, e eu te agradeço aí, né, pela organização da live, e algumas pessoas que entraram aqui, que estão sempre acompanhando, a Cacau Argolo, eu estou olhando aqui, a Isabela Uhum, Lobac também, Luca Martinelli, tá, o bacana dessas lives é essa interação aí, né, temos sim. pessoas que já operaram, pessoas que querem operar, pessoas da equipe que estão dando lá todo o suporte todo dia, e vocês podem fazer as perguntas de vocês. É isso. Obrigado mesmo aí, Flávia, pelo convite. Acho que você vai falar Show. com a Inês Obrigada, agora, né? Alexandre. Vou chamar a Inês Obrigado. aqui. Tá bom. Beijo. Beijo, tudo de bom. Parabéns pela live. Tchau. Valeu. Tchau. Vamos lá, então, chamar. Cadê aqui? Ai, meu Deus, chamei uma outra pessoa aqui. Cíntia, já pensou, Cíntia? Você vai falar sobre cirurgia. Pronto, acertei agora. Vamos lá, Inês, cadê você? Viemos aqui só para te ver. Cadê? Aí, entrou, dona Chegou! Inês. Aí, Nossa, que responsabilidade, hein? Ocupar o lugar que estava o Alexandre. mas foi ótimo, aproveitei, ele nunca está livre para poder conversar um pouquinho com a gente, hoje ele estava, então eu falei, vamos falar um pouquinho. Porque Aproveitou acaba bem. que porque muita gente, assim, é mais para ele poder falar mesmo quais são essas complicações, assim, maiores, né? Aí, ó, Oi, ele te dando Alexandre, boa oi. noite. Eu estou falando aqui que responsabilidade que a Flávia me deu, ocupar o lugar que você estava aqui nessa tela, hein? Então, a gente estava conversando um pouquinho aqui. Depois até, Roberta, dá uma olhadinha aí, ver se o povo respondeu. Eu não sei se. Vocês têm acesso também. Ver se o povo respondeu assim na Oi, caixinha lá de Angélica. pergunta.
sobre quais são as complicações que as pessoas já tiveram e quais os medos, assim, depois me passa aqui, que eu não consigo olhar agora. Mas eu pensei assim, eu anotei algumas aqui também do que as pessoas já tinham me falado, que é o que eu falei para o Alexandre. Eu acho que uma das maiores complicações, duas que eu vejo, que as pessoas, acho que eu escuto, que elas têm mais medo, eu acho que não é nem tanto o hematoma, né, o roxinho, o famoso roxinho, porque isso elas sabem que, enfim, vai sair, né, com o tempo e tudo, mas é a fibrose, que são aquelas ondulações e tudo que deixa o aspecto esquisito da região, principalmente abdômen, né? E a cicatrização ruim. Então, assim, que isso é em qualquer cirurgia. Você viu, inclusive, que eu aprendi a fixar aqui, gente, hoje? Oh, verdade! Evoluímos, tá vendo? Fiquei aqui tentando, hoje deu. Deu Então, certo. eu acho que são as duas, eu acho que os maiores medos, assim. Me fala um pouquinho. Oi, Lindsay. Falou que ia entrar, tô vendo ela aqui. Então, assim, quais são assim, o porquê que acontece a fibrose e o porquê que acontece a má cicatrização? Vamos por partes, né? Primeiro, boa noite, gente. Muito bom estar com vocês aqui Ah, de gente, novo, por né? favor, mas se apresenta de novo, porque teve gente que não estava na outra live, então, por favor. Exato. Eu sou Inês Silva, sou fisioterapeuta dermatofuncional, trabalho com a parte de pós-operatório a minha vida praticamente toda, né? Sou consultora da clínica Life Care, sou eu quem faço o treinamento, a capacitação de todos os profissionais que estão lá. Sou coordenadora de cursos dentro do Rio de Janeiro, trabalho em todo o Brasil praticamente e ensinando como é que a gente atende pacientes de pós-operatório. Então, a gente tem uma experiência aí de bastante anos, né? Basicamente, Isso assim, aí. 27 anos da minha vida. Eu costumo dizer que tem muita gente que não tem essa idade de vida, né? E eu tenho 27 Verdade. anos quase. Não gosto de falar isso não, porque a gente começa a revelar As que as pessoas rugas estão começam a fazer as escondidas, né? contas. As pessoas Exato, as começam a rugas fazer estão contas. escondidas. Eu preciso até dar um pulinho lá para retocar algumas coisas, viu, Flávia? Bora, bora. Mas esse tempo todo fazendo atendimento, ensinando as pessoas, né, os profissionais, a trabalharem com esse tipo de paciente. A Flávia na minha vida aconteceu também por conta disso, né? Foi ensinando que a gente se Foi. conheceu e Isso depois aí. disso a gente acabou estando junto até Não, hoje, já não tem. nos largamos mais. Exato, graças a Deus. As boas companhias a gente quer por perto, né? E Isso aí a aí. gente, nessa condição, a Flávia me convidou para fazer essas lives e a gente abriu um pouquinho mais esses horizontes, não só de profissionais, mas também de pacientes, de pessoas que estão pensando em fazer cirurgia, que eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre isso. E respondendo a sua pergunta, normalmente quando a gente pensa em cirurgia plástica, existem um grupo de pacientes que já tem tendência maior a algumas complicações. E aí eu Tem. chamo bastante atenção também para alguns procedimentos cirúrgicos, né? Uhum. Existem complicações específicas quando eu falo, por exemplo, de uma lipoaspiração. O paciente de lipo ele tem muito mais facilidade de desenvolver o que a gente chama de fibrose. E aí eu chamo bastante É. atenção para um aspecto importante. Uhum. Primeiro, o preparo desse paciente. E aí a gente volta a falar em qualidade de tecido, em que a gente Tem. conversou na última live. E Uhum. a segunda parte dessa história é o pós-operatório adequado. Então, pensar na primeira parte é pensar em um preparo multidisciplinar. Hoje a gente sabe que existem fatores importantes dentro da questão nutricional que podem interferir muitíssimo na resposta de cicatrização. Então, existem alguns componentes dentro da questão alimentar que podem ser suplementados e automaticamente ela inibe determinadas alterações de formações indevidas, como no caso de fibrose. A Uhum. segunda situação vem muito dessa condição do atendimento do pós-operatório. Nem sempre todo mundo que faz atendimento tem a capacitação necessária para saber como é que esse atendimento tem que ser feito. E ainda existe muita gente que, ao invés de utilizar técnicas de drenagem linfática manual, técnicas manuais que facilitem esse processo de drenagem, vão utilizar a massagem. E eu já vi gente fazendo uso de massagem modeladora, de bambu terapia, de borracha de desentupipia.
de rolo de massa de macarrão para fazer um pós-operatório. É loucura, E aí, gente. assim, não dá para a gente esperar que essas coisas tragam bons resultados. Ao contrário, pelo aumento de estímulo nesse determinado tempo de pós-operatório, a gente acaba tendo uma resposta indesejada do tecido. Quanto maior a agressão, maior o nível de resposta a gente vai ter. Então, qualquer coisa que a gente use que aumente demais a vascularização no tecido, que provoque compressões exageradas nesse tecido que está se formando, pode levar a uma desorganização desse tecido que está se formando. E quando a gente fala de fibrose, é legal a gente lembrar que existem dois tipos de fibrose. Uma fibrose que a gente chama de fibrose aderente e uma fibrose que a gente chama de fibrose nodular. Então, a fibrose aderente, ela tem muito mais chance de acontecer por um não tratamento ou por um tratamento agressivo. E aí eu vou ter o tecido preso dentro da fáscia, formando distorções nessa região. Essa é mais difícil de tratar. E quando a gente fala da fibrose nodular, ela está muito mais condicionada a uma drenagem linfática manual mal feita. Então, ou a pessoa não fez uma drenagem, ou ela acabou se submetendo a uma técnica ineficiente. E, consequentemente, isso vai gerar vários nódulos nesse tecido. E esses nódulos que a gente percebe do lado de fora, nada mais é do que uma tentativa de proteção do nosso tecido. Porque o líquido que está ali, sem ser drenado, ele acaba fazendo agressões, porque ele é um líquido cheio de resíduos metabólicos, que são os restos que as células utilizam para se nutrir. Tudo que ela utiliza para se nutrir vai provocar resíduos, e esses resíduos é depositado no meio intersticial. A gente fala também de determinados restos celulares, já que a gente fala de uma cirurgia que vai lesionar esse tecido. E essa lesão do tecido gera várias células ali sem vidas, e que outras que vão perder a vida também ali. Tudo isso só sai desse meio intersticial por meio do sistema linfático. Nesse primeiro momento da cicatrização, a gente tem diversas alterações que vão levar a uma paralisação temporária do sistema linfático. Aí entra a necessidade do nosso trabalho manual para incrementar essa drenagem, ajudar na retirada dessas substâncias e, com isso, facilitar a oxigenação adequada desse tecido e a gente dá condições disso acontecer de uma maneira mais adequada. Então, mas e como é que a gente consegue tratar isso só com a drenagem ou ainda dá para poder usar outros tipos de aparelho, enfim, outros tratamentos para poder também resolver essa questão da fibrose? Quanto mais cedo ela for detectada, mais chance da gente resolver. Então, durante o tratamento, quando o profissional consegue perceber que está acontecendo formações nodulares, existem manobras manuais próprias que conseguem desorganizar esse tecido que foi mal organizado e promover a organização adequada. Quanto mais tempo passa para isso acontecer, menos chance de sucesso a gente tem. Existem manobras manuais, existem equipamentos que a gente pode utilizar para ajudar tudo isso, mas o que a gente trabalha tem a ver com a mão. Qualquer equipamento não tem capacidade de resolver isso sozinho. Ele é um facilitador do trabalho manual. Eu tive uma paciente gente, tem jeito, fiquem tranquilos. Às vezes as pessoas ficam apavoradas e aí falam, ai meu Deus, não vou fazer uma cirurgia porque eu tenho medo, eu tenho tendência de repente a fazer fibrose. Eu escuto isso. Ah, eu tenho tendência a fazer fibrose, não dá. Então, assim, melhor não vou correr esse risco, assim, porque depois, de repente, ter que entrar de novo numa cirurgia, né? E não tem essa necessidade, dá para resolver sem a necessidade de uma intervenção cirúrgica novamente, né? Sim, deixa eu te dizer uma coisa. Eu já falei essa frase hoje, porque eu tive uma live mais cedo, falei que eu estaria aqui hoje de novo. Então, quem já me ouviu, vai ouvir de novo, né? Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Prevenir é melhor do que remediar. Tem jeito? Tem. Mas se a gente consegue estar fazendo um tratamento que não vai fazer isso acontecer, é muito mais fácil.
o custo é muito menor, o tempo de atendimento se torna mais curto e, consequentemente, é menos gasto de dinheiro, né? Porque cada sessão que essa Claro, pessoa vai fazer, ela vai ter um valor. Se ela fizer esse sim. atendimento com uma pessoa que esteja capacitada para fazer esse atendimento com Melhor coisa, né? ela vai ter menos chances de complicações. Eu tive uma Exatamente. paciente que ela veio tratar, ela fez uma mini abdominoplastia com lipo. E ela ficou Uhum. super bem no pós-operatório. E aí ela veio falar, Inês, a minha irmã tem uma porção de caroços na barriga. Caroços grandes, ela falou, né? Eu falei, é mesmo? O que que aconteceu com ela? Ah, ela fez uma cirurgia plástica, mas o médico não indicou que ela fizesse um tratamento de pós-operatório. Eu falei, nossa, que pena. Será que você consegue resolver? Eu falei, na maior parte das vezes, sim. Na maior parte das vezes, eu consigo resolver muito, melhora O muito a que que aparência deixa a parte mais estética, difícil né? para você, né? E que tem que Pois chegar a é, parte aí mais veio a difícil, dificuldade. gente? Quanto tempo tem a cirurgia da sua irmã? 10 anos. Eu falei, aí já ficou uma batalha meio complicada. Falei, olha, você pode, ela não era do Rio, a irmã dela era do Nordeste, né? Você pode até fazer a sua irmã vir te visitar e vem aqui para ver, mas Aham, não vem só para isso, porque 10 sim, anos se passaram, né? A gente já não sabe realmente o quanto a gente consegue devolver a esse tecido de funcionalidade. sim. E assim, Você quando a gente sabe que fala de tem. lipo, né? É Essa é a muito principal comum, né? complicação. Mas a É, não é que gente é muito fala comum, de mas seria a principal complicação, a né? O que a Alexandra principal falou. dentro da A gente, estética, graças a né? Deus, tem visto cada vez menos, assim, pelo menos assim, lá no ambiente que a gente trabalha, você também falou na outra live que você tem visto um pouco menos, assim, dessas complicações, ou então, assim, você tem conseguido resolver, reverter a tempo, né? Mas outra coisa que estão falando aqui, que colocaram na nossa caixinha, que a Roberta falou, foi sobre deiscência. Aqui, ó. Sobre deiscência de cicatriz. Que palavrão é esse? Explica para quem nunca ouviu falar em deiscência o que é uma deiscência de cicatriz. Vamos lá. A deiscência da cicatriz é quando os pontos abrem. E a gente ouve essa expressão mesmo do paciente, né? Ah, os meus pontos abriram. Os meus pontos não ficaram fechados, né? Gente, inclusive, rapidinho, para quem está chegando agora, o assunto é complicações pós-cirurgia plástica. Se você teve alguma complicação, coloca aí, comenta aí para a gente comentar da sua complicação. Ou se você tem algum medo de fazer cirurgia, de alguma complicação, coloca aí também para a gente comentar. Mas diga, fala lá, Inês. E quando é que esses pontos abrem, né? Existem pacientes que têm uma facilidade muito maior de fazer esse tipo de problema, os pontos abrirem. E quando os pontos abrem, a gente pode elencar aí pacientes que eu considero pacientes de risco. Quem são os pacientes de risco dentro de uma cirurgia plástica? Aquele paciente que operou acima do peso. Então, o paciente que é gordinho e que está com MC realmente assim um pouco mais elevado, mas nem sempre isso é impeditivo para a cirurgia. Esse paciente acima do peso, que tem mais tecido adiposo, mais tecido gorduroso, ele é um paciente que tem bastante chance de fazer complicações. Uma das complicações é a decência. Esse tecido adiposo, ele é considerado um tecido inflamado. E ele é um tecido que acaba tendo mais dificuldade de vascularização. Sim. Consequentemente, ele tem mais chances de fazer essa abertura e de fazer esse processo que a gente chama de deiscência. Quem mais tem chance de fazer isso? Paciente diabético. Quem mais tem Ele, chance de fazer isso? O ex-obeso, aquela pessoa que era gordinha e emagreceu para fazer a cirurgia. O tecido dele ainda tem as mesmas características do que estava acima do peso. Então, ele também tem a mesma possibilidade. O paciente fumante é um paciente que também tem chances de fazer essa mesma complicação, porque o cigarro ele acaba atrapalhando a mobilidade tecidual e a mobilidade dos vasos. Ele cria um enrijecimento e esse enrijecimento atrapalha a condução do sangue dentro do vaso. E a pessoa que Consequentemente, fuma, ela não pode fazer cirurgia? Ou do tipo, eu fumo, mas eu quero muito fazer cirurgia. Eu tenho que parar quanto tempo para não ter deixa só eu complicação? resumir isso, eu terminar isso aqui, que eu faço um resumo sobre isso, que vale a Tá. pena a gente falar sobre isso de uma maneira mais específica.
Coloquei minha luz aqui, porque eu também tenho uma luz agora, entendeu? Para melhorar a minha visão. É, rapaz, tá pensando o quê? Eu tô ficando profissional nesse negócio, ó. E aí, então o fumante, ele tem essa possibilidade. Você citou o paciente diabético, né? O paciente diabético, quando ele vai fazer uma cirurgia plástica, ele precisa de um controle glicêmico muito mais importante. O risco dele cirúrgico, ele precisa estar muito bem aprovado para que ele possa fazer essa cirurgia. Então, ele também pode ser um paciente de risco. Inês, e aí? Eu estou gordinha, então não posso operar. Eu estou acima do peso, não posso operar. Emagreci, não posso operar. Eu sou fumante, não posso operar. Não, gente. Para tudo a gente tem maneiras de intervir, né? E hoje a gente já andou conversando aqui sobre a questão do preparo desse paciente. E aí, novamente, a gente volta naquela questão do atendimento pré-operatório. Nesse momento, para esse tipo de pacientes, eu daria 2 sugestões. O atendimento pré-operatório com o profissional, o fisioterapeuta, a pessoa que vai cuidar dele depois da cirurgia, ele vai fazer o atendimento antes da cirurgia. E eu já explico por quê. E a segunda parte importante desse processo é esse grupo, principalmente esse grupo de pessoas que eu chamei de pacientes de risco, serem pacientes que tenham também um acompanhamento nutricional. Porque existem suplementações adequadas para prevenir esse tipo de problema, para melhorar essa nutrição do tecido, para diminuir o aspecto inflamatório e, consequentemente, evitar esse risco que pode acontecer. Com relação ao trabalho da gente, como Inês, fisioterapeuta, ou profissional que vai fazer esse atendimento, existem hoje, dentro desse trabalho todo, possibilidades de estarem usando procedimentos, equipamentos que vão diminuir também esse nível de agressão. Existem equipamentos que vão melhorar a oxigenação tecidual, existem equipamentos que vão diminuir a quantidade de líquido no meio desse meio intersticial. As pessoas mais gordinhas têm mais retenção de líquido e isso já diminui um pouco mais a oxigenação tecidual. Existem procedimentos que vão melhorar a qualidade dessa pele. E tudo isso reunido, junto desse trabalho multidisciplinar, nutricionista, fisioterapeuta ou pessoal da estética, consegue dar um resultado melhor para depois da cirurgia. Esse grupo de pacientes também são pacientes que se beneficiariam muito do atendimento transoperatório, aquele que ainda acontece dentro do hospital, dentro do centro cirúrgico, porque ele já vai sair com um suporte em condições de dar uma melhor oxigenada nesse tecido. E aí a gente falou de recursos na outra live, né? Como o taping, o uso do laser de baixa potência, que a gente consegue preparar esse tecido. A doutora Fabiana está falando que usa logo alta frequência no início, né? Maravilhoso, é uma outra possibilidade, Fabiana, da gente estar usando também a alta frequência. Falou da Carbox, alguém falou aqui do uso da Carbox também. A Carbox no pré-operatório, a gente poderia pensar na Carbox. No pós-operatório, ela não é o recurso mais indicado nesse primeiro momento. Justamente porque ela vai acabar aumentando a vascularização excessivamente nesse tecido, um aumento da pressão dentro desse tecido causada pela condição do gás, e ela pode levar também a algumas complicações. Alexandre está falando alguma coisa. Onde se encontram esses suplementos nutricionais? É necessário passar por uma Nutri ou é algo que é comercializado em lojas específicas, assim? Alexandre, até existe assim um grupo de substâncias que são específicos para isso tudo, né? Lá na UERJ eu estava participando de a gente tem apresentações iniciais dos trabalhos, né? E algumas nutricionistas estavam falando sobre determinados nutrientes que são comuns aos pacientes que fariam, por exemplo, uma lipoaspiração como prevenção. E é uma substância bastante interessante, 2 na verdade, tem a ver com a vitamina C e o zinco, que seriam preventivos dentro dos estudos que elas colocaram para diminuir a possibilidade do aparecimento de fibrose numa lipoaspiração. Agora, o que eu acho legal? Não dá para a gente pensar em generalizar tudo isso, porque cada pessoa tem as suas necessidades.
Então, o Sim. ideal é que essa pessoa possa fazer uma análise bioquímica do sangue, fazer essa parte toda de elementos, né? Os óleos, elementos que a gente vê. Hoje já se fala muito em cobre, em ferro, em selênio, em silício. E tudo isso a gente consegue umas dosagens mais exatas se tiver toda essa avaliação em mãos. E a partir daí a gente sabe como fazer tudo isso. Se a gente vai ainda falando sobre essa questão de nutrição, tem uma questão do que as pessoas falam muito dessa relação da ingestão de açúcar com essa cicatrização e essa possível decência, assim. Existe essa relação e se tem, é o porquê que acontece isso? A questão do Flávia, açúcar mesmo. de uma maneira geral, assim, o nosso organismo precisa desse açúcar, né? O que a gente não pode ter é o excesso. Então, não é o fato de depois, no pós-operatório, ou durante esse processo, eu consumir o meu café com açúcar ou comer o meu pão que vai fazer isso acontecer. Agora, Mas qualquer uma pessoa que excesso... ingere muito açúcar, ela pode ter uma complicação maior pós-cirúrgica? Então, se é uma pessoa que já é Então, acostumada a ingerir vamos bastante por açúcar. partes. Toda essa ingestão, ela vai se converter no organismo em alguma coisa, né? Então, os Sim, açúcares, de uma maneira geral, a gente vai ver isso muito bem sinalizado com a glicemia. Então, com a hemoglobina glicada é um exame bastante importante para a gente ver esses níveis. Por exemplo, existem atletas que precisam de ingerir açúcares, porque a sim. quantidade de carga que ela vai pegar vai fazer com que ele tenha esse consumo, né? Então, não é a Uhum. quantidade, mas o mau uso dessa Mau substância é o uso, que pode fazer exatamente. isso acontecer. Se eu estou falando de uma pessoa que é sedentária e tem o mau hábito de ingerir açúcares, e eu sempre quando eu coloco isso no plural, gente, eu não estou falando daquele pozinho branco que a gente coloca no café só não, tá? Eu estou falando do Aquele sorvete, do pão. refrigerante, do pão, da bolacha, do biscoito, tudo isso são açúcares. E aí a gente já está falando de uma A massa pessoa que nem gostosa. estaria em condições de estar operando, porque certamente ela estaria obesa, né? E aí a Às gente vezes falaria de não, uma né? Às vezes outra é uma pessoa que cirurgia, né? come muito, entendeu? Açúcar e tem um bom metabolismo, não engorda. Por isso que, assim, às vezes engana, né? Às vezes a pessoa fala assim, essa daí tudo bem, é magrinha e tudo, mas às vezes é uma pessoa que Flavinha, ingere muito isso açúcar. só acontece, querida, até os 20 anos de idade, né? E quando a gente tem atividade. Porque uma época na minha vida eu era assim, fazia atividade física 8 dias por semana, se eu pudesse dizer desse jeito, 2 horas de atividade física por dia, e eu comia de 2 em 2 horas. Eu tinha um amigo no trabalho que falava assim, Inês, você tem uma acompanhada, não tem uma solitária não, porque o que você come não engorda. E eu pesava 47 quilos. Hoje eu peso 10 quilos a mais que isso, né? Não vou E nem hoje, entrar nesse assim, mérito também. restringindo isso tudo, segura daqui, segura dali, não come isso, não come aquilo, e eu não tinha esse problema. Então, assim, a gente tem um período que o A gente se metabolismo da acostuma gente mal, né? é mais Não tem problema. ativo, É, é mais ativo, criar e essa hábitos ruins depois já alimentação. era. Exato, e essa alimentação ela não vai estar tendo esse prejuízo para o organismo, mas a partir de uma Uhum. certa idade isso muda. Então, é legal que essa pessoa tenha um acompanhamento realmente, se ela quer passar por uma cirurgia e passar por um pós-operatório saudável, né? Sem Sim. complicação. Inês, tem uma pergunta aqui do Pérez Terapia. Inês, a deiscência pode ocorrer pela inflamação de um ponto? É um processo de dentro para fora? Vicenta, não de um ponto, né? Porque na verdade, quando essa cirurgia é feita, o cirurgião aí ele tem 3 ou 4 camadas para fazer uma sutura. Então ele começa a suturar isso lá de baixo até a pele. Não vai ser um ponto que vai fazer isso acontecer. Mas às vezes a gente vê algumas pessoas que fazem reações a determinado tipo de pontos, né? De fios cirúrgicos. Desfio, E à né? medida que isso gera essa agressão, o organismo rejeita tudo isso e isso vira um processo inflamatório, infeccioso, que pode levar sim a essa abertura. Eu, ano passado, atendi uma enfermeira que fez uma redução de mama e ela fez rejeição 2 vezes ao material que foi utilizado. Só resolveu quando o médico trocou o fio, o tipo de material que foi utilizado. Aí deu certo, não deu mais decência, mas pode acontecer sim. Ainda falando sobre cicatriz, né? Vamos falar um pouquinho sobre a cicatrização hipertrófica, que todo mundo acha que é queloide, né? Fala assim, tô com uma queloide aqui, ou até de uma cesariana, ou enfim, né?
uma mastopexia, enfim, que ficou com... A minha mãe mesmo fez ela ficou com uma cicatrização alta. Então, por que isso acontece? É genético? Tem pessoas que têm mais possibilidade de ter isso? E como que a gente pode ajudar? Sim, vamos por partes. É bem legal que a gente consiga fazer uma diferenciação entre cicatriz hipertrófica e cicatriz queloidiana, né? Ou queloide, como a gente ouve dizer. A cicatriz hipertrófica é aquela cicatriz em que é como se ela crescesse um pouquinho além da linha da pele. Então ela vai ficar um pouquinho mais alta. E a cicatriz queloidiana é uma cicatriz sem controle. É como se ela esparramasse pelo tecido, ela cria um tecido fibroso um pouco mais... Ela não segue a linha da cicatriz, né? Ela esparrama, eu costumo usar esse termo, né? Esparrama pelas bordas da cirurgia. É uma cicatriz que arde, que coça, fica sempre vermelhinha, né? Que a gente chama de hiperêmica. E ela acaba, na verdade, sendo um tecido como se estivesse sempre em organização, porque ela está sempre incomodando. A cicatriz hipertrófica, ela tem algumas causas que podem ser controladas. Qualquer excesso de tensão sobre o tecido pode provocar uma hipertrofia. Então, quando a gente vê um paciente de abdominoplastia, normalmente o cirurgião pede para ele curvar o corpo para frente e dobrar o quadril. Ela vai andar com o corpo bem abaixadinho, né? Que a gente diz fletida. Vai dormir assim, normalmente, para quem não sabe, tá, gente? Tá descobrindo agora que tem que dormir sentado. E esse período, ele tem uma grande finalidade, que é diminuir o nível de tensão sobre essa cicatriz. À medida que a gente tira essa tensão, a gente possibilita uma organização adequada, não fazendo uma cicatriz hipertrófica. Mas tem uma situação bastante significativa também que pode promover essa tensão. Uma delas é o excesso de edema. Então, se eu tenho um paciente que está se mantendo com edema por muito tempo, a gente não está conseguindo controlar o edema, isso tem que acontecer logo nos primeiros 5 dias. Eu tenho que controlar esse edema. Eu tenho que dominar o edema, não é o edema que tem que controlar a mim, entendeu? Mas se eu tenho aquele paciente que não está sendo bem atendido ou não está fazendo o número necessário de sessões, ele pode ter um edema mantido por mais tempo, o que vai ocasionar um aumento de tensão sobre essa cicatriz, o que também pode levar a essa condição. E a gente pode melhorar isso tudo prevenindo. Então, tendo uma drenagem adequada, mantendo uma compressão adequada dessa cinta. Aquelas fitas ajudam? Utilizando as fitas de silicone, que ela vai também fazer uma compressão exatamente sobre esse local e diminuindo aí a condição de vascularização. São maneiras que a gente pode prevenir tudo isso. Agora, gente, só voltando um pouquinho sobre a cicatriz queloidiana ou queloide, ela tem características, grupos raciais característicos para isso. E aí existem 2 grupos que são mais importantes. Os negros, e a gente pode falar dos amarelos, que são os orientais. Esses são os 2 grupos de pessoas que têm mais tendência a desenvolver cicatrização com alteração, como o queloide. Mas eu costumo usar uma frase, que é uma frase do Mandela, e eu me apropriei dessa frase. Mandela diz que a África é um país arco-íris. E eu falo a mesma coisa aqui. O Brasil é um país arco-íris. O que o Mandela quer dizer com isso? O que eu quero me apropriar, né? O Brasil é um país muito miscigenado. Então, a gente tem aqui uma quantidade imensa de pessoas que, ao longo de todas essas épocas, desde o nosso descobrimento, fizeram uma grande mistura racial. Então, não é uma tarefa muito fácil a gente descobrir quem é que tem tendência a queloide. Normalmente, a gente, às vezes, observa em algumas lesões, algumas alterações que podem indicar tudo isso. Mas também tem prevenção, tá? E também tem tratamento para isso. Tratamentos conservadores e tratamento cirúrgico, quando há necessidade da gente ter isso, viu? Aqui a doutora Fabiana falou que ela usa, quando ela avalia e vê uma cicatriz hipertrófica, ela usa um Silon oral base, sempre trabalha esfoliação 2 vezes ao dia, fica ótimo resultado.
Tem que ver o período, tá, Fabiana, que você está fazendo isso. O Oncilon maravilhoso. A esfoliação também é uma agressão, né? Então, se a gente faz isso muito precoce, a gente pode também estimular aí o aumento dessa proliferação tecidual. Sabe qual é o problema? O médico, às vezes, só indica a drenagem linfática depois de 10 dias. Pois é. A gente ainda tem essa dificuldade, né, Fabiana? São poucos os médicos que... Eu não sei se confia ou se entende, talvez essa palavra pudesse ser uma palavra também bastante interessante. Hoje a gente acaba não tendo uma questão interdisciplinar nem multidisciplinar. O que eu quero dizer com isso? O médico não sabe o que a gente faz, assim como a gente tem dificuldade de saber o que eles fazem. Então a gente acaba, na verdade, tendo pouca chance de explicar para um cirurgião que não tem esse relacionamento todo que o Alexandre tem comigo, tem com você, tem com o pessoal da clínica, né? Os cirurgiões com quem eu trabalho, que me possibilitam um diálogo muito grande e estão sempre querendo saber o que eu posso fazer para ajudar, para melhorar, para diminuir os riscos, né? E a gente encontra aquelas pessoas que se fecharam no seu mundo. Muitos cirurgiões, principalmente as pessoas mais velhas, as pessoas mais antigas, elas acabam achando que realmente assim, o nosso trabalho não tem necessidade. Eu tive um amigão, assim, já até não opera mais, mas eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, ele dizia para mim assim, Neizinha, eu só indico porque é para você, porque não precisa, né? E eu olhava para ele e dizia, mas como? Ele era o vice-presidente da Sociedade de Cirurgia Plástica do Rio de Janeiro na época, há uns 20 e poucos anos atrás, né? Tá bom, eu dizia, mas se como você acha não isso, precisa, continua indicando, né? pelo menos. E aí eu tentava conversar com ele, mas ele achava assim, com um descaso imenso do meu trabalho, sabe? Eu falei, que bom que você ainda gosta de mim, né? Porque pelo menos me manda esses pacientes que vão ficar felizes com tudo isso. Mas o desconhecimento acaba diminuindo a possibilidade da gente ofertar um resultado de melhor qualidade para esses pacientes, né? Afinal E de a perda contas, a deles. drenagem tem que ser feita quanto tempo após a cirurgia? Pergunta que não quer calar. Após ou antes? Opa, a gente Não, já falou aqui de sim, antes, né, querida? antes é importante, mas o após, Exato. digamos, após, Vamos lá. quantos dias depois? Há algum tempo atrás, Flávia, há algum tempo não, há muito tempo atrás, quando eu comecei a atender pós-operatório, esses atendimentos aconteciam 3 meses depois da cirurgia. E aí eu Nossa. recebia muitas bombas, né? Muitas bombas para resolver. E aí o médico, às vezes, era um conhecido meu também muito antigo, ele falava para mim assim, olha, só a Inês vai conseguir resolver esse problema. Rapaz, aquela barriga toda torta, cheia de fibrose. E aí era uma época que a gente não tinha nem tanto recurso, nem tanto conhecimento, né? E aí, às vezes, 6 meses de atendimento, mas resolvia, né? E aí, uma certa vez, um desses médicos me pediu para ir no consultório, né? Inês, eu queria te agradecer, porque nossos resultados estão muito melhor depois que você começou a ver os nossos pacientes com 3 meses. E aí eu disse para eles assim, olha, eu preciso ver seus pacientes mais cedo. Eu preciso ver seus pacientes mais cedo, os resultados vão ser melhores. E aí, quando eles perguntaram, mais cedo quanto? Eu falei, 5 dias. Mas Inês, 5 dias! 5 Vai dias. estragar Imagina, toda a eles mandavam com 3, cirurgia. né? Exato. E aí, eles começaram a me mandar com 2, começaram a me mandar com 1, e com 1, então, nossa, como eles ficaram felizes! Porque diminuiu o tempo de atendimento, o resultado foi muito mais expressivo. E, novamente, a gente voltou nessa mesma conversa, e nesse período eu já atendia no consultório deles, porque eles confiavam tanto no meu serviço, que eles falaram, você tem que estar por perto. E chegou um momento em que a gente conseguiu fazer atendimento com 15 dias. E aí eles disseram para mim assim, Inês, e agora, você está feliz? Eu falei, ainda não. Vou ficar mais feliz se eu ver seu paciente com 5 dias. Eles quase arrancaram o cabelo, né? Imagina, há 27 anos atrás, 25 anos atrás, você ouvir que tem que ver o paciente pós-operatório com 5 dias, eu já dizia isso lá atrás. E aí, um belo dia, eles tomaram coragem e me mandaram o paciente com 5 dias. E aí, Flávia, foi maravilhoso. O resultado foi muito mais rápido, dei alta muito mais cedo para esse paciente, a cirurgia ficou muito boa e eles adotaram isso. Então, 5 dias era quando eles mandavam. Hoje, a minha orientação já é para mandar com 3 dias de pós-operatório. Então, isso tem a ver também com fisiologia, tá, gente? Não tem a ver somente com a querência da Inês, não. Dentro do processo fisiológico, o processo de cicatrização, ele tem fases. E a gente tem aí 3 dias, mais ou menos, para todo esse processo estar instalado. Então, eu preciso que aí cheguem as substâncias de defesa,
Eu preciso que aí chegue os fatores de crescimento, eu preciso que aí chegue as citocinas inflamatórias que vão produzir a resposta de cicatrização. E isso acontece em 3 dias. Mas eu posso começar esse atendimento antes, como a gente falou, fazendo Sim. todo aquele atendimento dentro do centro cirúrgico. E com isso eu minimizo a dor, o edema. Então a gente pode ter períodos assim muito precoces para esse início. Se eu não atender no pós-operatório imediato, que é dentro da sala de cirurgia, eu gosto de atender pelo menos 3 dias depois. E com isso a gente diminui as respostas num nível tão intenso em relação à dor, eu facilito toda a oxigenação tecidual, eu minimizo as complicações cicatriciais, inclusive, como perguntou a Vicenta, em relação à decência, porque eu oxigeno melhor esse tecido quando mais precoce a gente atende. E aí, Então, assim, a você gente... tem uma drenagem antes ainda. Do Sim, tipo, antes de 3 dias. exatamente. Antes da cirurgia, né? A Sim. drenagem manual, eu Não, só pós a deveria... cirurgia. Pós-cirurgia, depois, quando que iniciaria a drenagem linfática? A 3 dias. drenagem linfática manual, 3 Manual. dias. Mas lembra que a gente falou que tem outros recursos para atuar com a drenagem que não a manual. Eu posso estar Sim. utilizando equipamentos, e aí a gente tem o laser como um equipamento muito de minha Isso. escolha para isso. O taping, que também tem uma ação muito significativa no sistema linfático, e tanto um quanto o outro, a gente tem recursos importantes para tratar dor. Existem técnicas diferenciadas, né, para que a gente consiga estar fazendo isso. Sim. Deixa eu ver aqui. Ótimo quando o médico manda no início. Sim. E no caso, qual é a frequência da drenagem linfática correta? Né? Tem muita gente que fala, posso fazer a drenagem todos os dias? Eu tenho que dar um intervalo? Por que eu tenho que dar um intervalo? Como é que é isso? Cada paciente nosso, Flávia, demanda uma necessidade, né? Eu tenho um protocolo de atendimento que normalmente ele faz intervalos. Então, durante as 2 primeiras semanas, eu vou estar trabalhando com 6 sessões e a partir dessas 2 primeiras semanas, a gente tem mais 4 sessões adiante. Então, eu tenho aí um protocolo que vai normalmente dias alternados e depois a gente começa a espaçar essas sessões. Mas já aconteceu de eu receber pacientes que fez uma resposta de edema muito significativa e que a necessidade foi de atender a primeira semana todos os dias da semana. A partir da primeira semana eu não recomendo. O ideal é que a gente comece a fazer esse espaçamento, porque o organismo precisa aprender a recuperar a sua função fisiológica. E se a gente faz essa drenagem todos os dias, a gente acaba comprometendo essa resposta que deveria acontecer pelo paciente. É isso que é importante, né, falar, porque muita gente acha que, mas não tem problema, vamos fazer todo dia, né? Não. Ou às vezes o paciente vai viajar, então vamos fazer todo dia porque ele precisa ir embora, e aí ele quer fazer várias drenagens antes de ir, então não pode. Resolve, não é quantidade, é qualidade, né? Exatamente. E uma das coisas que eu costumo dizer é que, assim, existe uma necessidade muito grande de entendimento de todo esse processo para que a gente possa oferecer o melhor resultado. Para quem é profissional e está aqui me ouvindo, o que eu vou dizer para vocês é que a gente faz o arremate desse procedimento cirúrgico. O cirurgião vai lá e faz o trabalho dele. Quem faz o arremate é a gente. Para quem é paciente e está aqui me ouvindo, se não arrumar uma arrematadeira muito boa, tem comprometimento no seu resultado de cirurgia. Então é bem interessante que assim exista uma necessidade dessa relação, né? A relação médico-profissional é muito importante. ótimo. A relação paciente-profissional também precisa ser muito importante. Se o paciente tiver chance de conhecer esse profissional antes, é maravilhoso, porque a gente já começa a estabelecer ali o que eu preciso. Olha, se ela não foi na nutricionista, eu como dermatofuncional, eu tenho noções de nutrição. Não sou nutricionista, não sou nutróloga, mas eu sei o que ela deve comer, o que ela não deve comer, o que ela precisa comer. E a gente consegue estar fazendo essa orientação. Olha, não, nesse momento não é para usar isso, nesse momento precisa usar isso sim, até tal dia não vai fazer uso disso, e a gente consegue organizar essa condição de uma maneira legal. Então, quando eu vou atender essa paciente no pós-operatório, não tem nada de errado.
ela está dentro do que eu precisava, a quantidade de água que ela tem que tomar, posição que ela vai ter que adotar, o uso da cinta que ela vai ter que Toda ter. essa orientação é super importante, né? Toda. E a gente faz a orientação até de comprar essa cinta adequada, né? De qual a cinta que a gente vai usar, né? Às vezes a pessoa acha que assim, eu posso usar aquela calcinha maior, assim, não faz uma compressão adequada. Então, toda essa orientação é super importante, né? Mas já, Gi, gente, você que falou aqui que 26 quer fazer o segundos. curso, a gente vai acabar. Os cursos estavam marcados e foram cancelados, mas assim que acabar isso tudo, a gente vai falar sobre isso. Deixa eu agradecer, né? Obrigada por vocês estarem aqui com a gente até essa hora. Gente. Muito Obrigada, Inês. bom. Amanhã tem mais live, galera. Depois a gente marca outra com a Inês. Vai ser ótimo. Se Deus quiser. Tá bom?